No mercado, minha nora disse ao atendente: essa velha é a empregada. Não fale com ela. Meu filho e meu neto explodiram em risadas. Eles não tinham ideia de que eu era a dona do mercado. Naquele mesmo dia, cancelei a herança. Estou feliz por tê-lo aqui. Siga minha história até o fim e comente de qual cidade você está assistindo, para que eu possa ver até onde minha história chegou. Eu deveria ter percebido que algo estava errado quando a Meadow insistiu em vir fazer compras conosco. Minha nora raramente fazia algo que não a beneficiasse diretamente, mas lá estava ela perfeitamente maquiada às 10 da manhã. Seu cabelo loiro preso em um elegante coque, bolsa de grife apertada nas mãos bem cuidadas. Vamos, vovó Bessie, meu neto Jude chamou do banco de trás do SUV do Blaine. Vamos tomar sorvete depois das compras. Aos 70 anos, ainda sentia uma alegria quando Jude me incluía nos planos deles. Isso acontecia tão raramente ultimamente. Subi no banco de trás ao lado dele, minha artrite fazendo o movimento mais lento do que eu gostaria. Meadow olhou para trás com uma irritação mal disfarçada e murmurou, baixa o suficiente para que o Blaine, meu próprio filho, não ouvisse, mas o suficiente para eu ouvir. Tente não nos envergonhar lá dentro. Eu não disse nada. Aprendi com os anos que responder às provocações de Meadow só piorava as coisas. Blaine inevitavelmente ficaria do lado dela, e eu ficaria me sentindo ainda menor do que antes. O mercado estava movimentado para uma manhã de terça-feira, famílias com crianças pequenas, casais idosos se movendo lentamente pelos corredores e profissionais ocupados pegando itens para o almoço. Eu fazia compras no Morrisons Market há mais de 30 anos, muito antes de Meadow saber que meu filho existia. Os corredores familiares e os rostos amigáveis geralmente me traziam conforto. Seguimos pelo mercado, Meadow direcionando nosso caminho com a eficiência de uma comandante militar. Ela tinha uma lista, e Deus ajude quem desviasse dela. Jude ficava perto da mãe, ocasionalmente olhando para mim com o que eu esperava ser afeto, mas que poderia ser apenas um reconhecimento educado. Quando chegamos ao caixa, senti aquela sensação familiar de aperto no peito. O jovem atendente atrás do caixa, provavelmente nos seus 20 e poucos anos, com olhos gentis e um sorriso genuíno, começou a escanear os nossos itens. Ele olhou para mim e sorriu calorosamente. Bom dia, senhora, como está hoje? Antes que eu pudesse responder, Meadow se colocou entre nós com a voz cortante. Essa velha é a empregada. Não fale com ela. As palavras me atingiram como um golpe físico. Minha respiração se prendeu na garganta, e senti o calor subindo as minhas bochechas. O rosto do jovem atendente caiu, confusão substituindo seu comportamento amigável. Ele olhou de Meadow para mim, claramente desconfortável com o que acabará de testemunhar. Mas o pior não foram as palavras de Meadow, mas o que aconteceu a seguir. Blaine, meu próprio filho, o menino que eu criei e pelo qual sacrifiquei tanto, explodiu em risadas. Não era apenas uma risadinha ou um riso nervoso, era uma gargalhada cheia, como se o que Meadow tivesse dito fosse a coisa mais engraçada que ele ouviu naquela semana. Jude entrou na risada, sua voz de 12 anos adicionando ao coro de humilhação. Sim, a vovó é como nossa empregada, disse ele entre risadinhas, claramente repetindo algo que ouvirá em casa. Fiquei lá congelada, minhas mãos apertando a alça da minha bolsa velha tão forte que meus nós dos dedos ficaram brancos. A expressão do atendente mudou de confusão para algo que se aproximava da piedade, e isso de alguma forma piorou as coisas. Ele parou de fazer contato visual comigo completamente, dirigindo todos os seus comentários para Meadow e me tratando como se eu realmente fosse invisível. Papel ou plástico? Ele perguntou a Meadow, sua voz perceptivelmente mais fria do que antes. Plástico, ela respondeu com arrogância, claramente satisfeita com o desenrolar da interação. Outros clientes na fila agora estavam olhando, alguns pareciam desconfortáveis, outros pareciam se divertir com o drama familiar que estava acontecendo diante deles. Eu queria desaparecer, derreter no chão e nunca mais enfrentar outro ser humano. A parte mais difícil não era nem a humilhação pública, era a realização de que era assim que minha própria família me via, não como uma mãe, não como uma avó, nem mesmo como uma pessoa digna de respeito básico. Eu era ajuda, eu era algo para ser gerenciado e controlado, e ocasionalmente zombado para entretenimento. Quando fomos para o carro, Meadow entrelaçou o braço com o de Blaine, conversando alegremente sobre os planos para o jantar. Jude correu à frente, já tendo esquecido o que aconteceu, e eu o segui atrás como a empregada que eles haviam me pintado, carregando as compras e minha vergonha em igual medida. A viagem de volta para casa foi um tormento. Eles discutiram seus planos para o final de semana, um dia de spa para Meadow e um evento de golfe para Blaine, enquanto eu ficava silenciosa no banco de trás, ainda processando o que acontecerá. Ninguém mencionou o sorvete que havíamos prometido comprar, ninguém perguntou se eu estava bem. Quando chegamos em casa, eu levei as compras para a cozinha enquanto eles se dispersaram para suas atividades. Coloquei tudo no lugar mecanicamente, minha mente entorpecida com o choque e a dor. Essa era a minha vida, era o que eu tinha me tornado. Mas, enquanto eu estava sozinha na cozinha, algo dentro de mim começou a mudar. Pela primeira vez em anos, comecei a questionar se essa era realmente a vida que eu merecia.
O silêncio no meu pequeno quarto parecia mais pesado do que o habitual. Naquela noite, sentei-me na beira da minha cama, ainda vestindo as mesmas roupas da nossa desastrosa ida ao mercado, incapaz de encontrar energia para me trocar. Os acontecimentos no Morrisons Market se repetiam na minha mente como um disco quebrado que eu não conseguia parar de tocar. Essa velha é a empregada. Cada vez que lembrava as palavras de Meadow, elas cortavam mais fundo. Mas não era apenas a crueldade dela que me assombrava, era a risada de Blaine, meu próprio filho, o bebê que eu tinha segurado nos meus braços, a criança por quem trabalhei em 3 empregos para sustentar depois que seu pai nos deixou, que ria da minha humilhação. Olhei ao redor do meu quarto, realmente olhando para ele pela primeira vez em meses. Era o menor quarto da casa, mal grande o suficiente para uma cama de solteiro e uma comoda. Quando Meadow se mudou para cá há 5 anos atrás, ela sugeriu que eu ficasse com este quarto, para que eles pudessem ter a suíte master. Faz mais sentido, ela disse com aquele sorriso doce que nunca chegava aos seus olhos. Precisamos de mais espaço para as nossas coisas. Eu concordei, claro. Sempre concordei, era mais fácil do que lutar, mais fácil do que ser rotulada de difícil ou ingrata. Afinal, eles estavam me deixando morar na casa deles, não estavam? Pelo menos foi assim que Meadow sempre colocou, embora eu já morasse aqui há 15 anos antes de ela colocar os pés na porta. Minha reflexão no pequeno espelho do outro lado do quarto mostrava uma mulher que eu mal reconhecia. Quando foi que eu me tornei tão pequena? Quando comecei a me encolher em mim mesma, pedindo desculpas por ocupar espaço na minha própria casa? Meu cabelo grisalho estava preso no mesmo coque prático que eu usava há anos. Minha roupa era arrumada, mais velha, escolhida mais pela durabilidade do que pelo estilo. Eu me parecia exatamente como Meadow me chamara a empregada. Mas eu não era sempre assim. Fechei os olhos e tentei lembrar da mulher que eu costumava ser, antes de Frank partir, antes de Blaine crescer e se casar, antes de eu aprender a me tornar invisível para manter a paz. Eu costumava administrar um pequeno negócio de buffet nesta mesma cozinha. Nada chique, apenas refeições caseiras para famílias locais e pequenos eventos, mas era meu. Eu era boa nisso também. As pessoas pediam especificamente o meu assado de carne. E a minha torta de maçã. Eu tinha clientes regulares que me reservavam meses de antecedência para suas festas de jantar e encontros familiares. Isso foi antes de Meadow decidir que meu negócio era vergonhoso e inadequado para alguém da minha idade. Ela convenceu Blaine de que eu precisava me aposentar, de que ter estranhos entrando e saindo de casa era perigoso. Um por um, ela encontrou razões para eu não poder aceitar novos clientes. Muita bagunça na cozinha, muito barulho, muita distração para suas vidas. Dentro de 1 ano após ela se mudar, meu negócio acabou e com isso minha independência e senso de propósito. Eu me tornei o que ela queria que eu fosse, a babá e empregada que trabalhava apenas por quarto e alimentação. Mas essa noite, sentada na escuridão do meu pequeno quarto, lembrei de algo mais, algo que quase tinha esquecido na minha rotina diária de cozinhar, limpar e ficar fora do caminho. Fui até o meu armário e empurrei para o lado os casacos e vestidos velhos que eu raramente usava. Atrás deles, empurrado bem para o fundo, estava um pequeno cofre que eu tinha instalado anos atrás. Minhas mãos tremiam ligeiramente enquanto eu inseria a combinação, números que representavam a data em que Frank nos deixou. Algumas pessoas poderiam achar doloroso usar essa data, mas para mim, ela representava sobrevivência. Dentro do cofre estavam documentos que Meadow e Blaine não sabiam nada. Extratos bancários, registros de investimentos, escrituras de propriedades. Depois que Frank partiu, eu tinha medo de ficar vulnerável financeiramente novamente. Cada centavo que eu conseguia poupar do meu negócio de buffet, toda pequena herança de parentes distantes, cada investimento cuidadoso que eu fiz ao longo dos anos, estava tudo ali, cuidadosamente documentado e quietamente crescendo. Tirei os extratos mais recentes e os estudei à luz de uma lamparina. Ao longo das décadas, meus investimentos cuidadosos cresceram substancialmente. Eu possuía 3 propriedades de aluguel no centro da cidade, tinha uma carteira de investimentos diversificada e sim, eu possuía 40% do mercado Morrison, o mesmo lugar onde eu tinha sido humilhada hoje. O proprietário anterior, Bill Morrison, tinha sido um dos meus clientes de buffet. Quando ele queria expandir, mas precisava de investidores, eu forneci o capital de forma silenciosa, em troca de uma parceria. Tudo era perfeitamente legal e documentado, mas eu nunca mencionei isso a Blaine ou Meadow. Por que eu faria isso? Eles só encontrariam maneiras de se envolver, tomar controle, tomar decisões sobre o meu dinheiro e os meus relacionamentos de negócios. Eu aprendi logo quando Meadow se mudou para cá que qualquer sinal de independência ou estabilidade financeira seria visto como uma ameaça ao controle dela. Quando eu mencionei ter algumas economias, ela imediatamente começou a sugerir maneiras de eu ajudá-los com várias despesas. Quando mencionei ter uma pequena propriedade para aluguel, ela começou a insinuar que eu deveria vendê-la e dar-lhes o lucro para o fundo universitário do Jude. Então parei de mencionar qualquer coisa. Deixei eles acreditarem que eu era totalmente dependente da generosidade deles, que eu não tinha nada nem mais ninguém. Isso mantinha a paz.
mesmo que significasse sacrificar minha dignidade. Mas essa noite, olhando para esses documentos, percebi que eu tinha sacrificado mais do que dignidade. Eu tinha sacrificado a mim mesma. A mulher que construiu esse pequeno império de investimentos e propriedades não era fraca ou indefesa, ela era inteligente, engenhosa e independente. Ela era alguém que merecia respeito, não alguém que deveria aceitar ser chamada de empregada pela sua própria família. Coloquei cuidadosamente os documentos de volta no cofre, mas não o fechei imediatamente. Amanhã, eu faria algumas ligações. Eu visitaria alguns escritórios onde não ia a tempo demais. Eu começaria a lembrar quem eu realmente era, por baixo de todos esses anos tentando ser o que eles queriam. Quando finalmente me troquei para o meu pijama e me preparei para dormir, me vi no espelho novamente. Desta vez, eu não vi uma vítima. Eu vi uma mulher que tinha interpretado um papel por tanto tempo que tinha esquecido que era apenas um ato. Mas toda performance tinha que acabar algum dia. 3 dias depois do incidente no mercado, eu estava voltando da minha caminhada da tarde quando ouvi vozes vindo da sala de estar. A porta da frente estava ligeiramente entreaberta, e a risada distinta de Meadow se espalhava pela casa. Ela estava fazendo companhia a alguém novamente, o que significava que eu deveria me ausentar até que seus convidados fossem embora. Eu estava prestes a ir para o meu quarto quando ouvi meu nome ser mencionado. Algo no tom fez meu corpo congelar. No fundo da escada, minha mão segurando o corrimão, eu ouvi. Honestamente, eu não sei quanto mais eu aguento ter ela por perto, Meadow estava dizendo, com aquela borda particular em sua voz quando ela achava que estava sendo esperta. Ela fica aqui como um tipo de fantasma, sempre no caminho. Não dá para colocar ela em um lar? Essa era uma voz que eu não reconhecia, uma das novas amigas de Meadow do seu clube do livro. A risada de Meadow foi afiada e calculista. Ah, pode acreditar, eu já olhei sobre isso. Mas o Blaine fica todo sentimental sempre que eu toco no assunto. Ele diz que não podemos simplesmente abandonar a pobre mãe dele. Sua voz estava impregnada de uma falsa simpatia. O que ele não entende é que ela é quem está nos abandonando, sendo um fardo. Minhas pernas ficaram fracas, e me pressionei contra a parede, escondida de vista, mas o suficiente para ouvir cada palavra. Além disso, Meadow continuou, estamos esperando a situação da herança se resolver, se é que você me entende. O Blaine acha que ela pode ter algumas economias guardadas, talvez uma pequena apólice de seguro de vida. Seria estúpido tirar ela daqui antes de saber o que estamos lidando. Outra voz entrou, a de Sandra, uma mulher que eu já tinha encontrado algumas vezes em encontros familiares. Quanto tempo mais pode demorar realmente? Ela tem o que, 70 anos e parece mais velha. Esse é o problema, suspirou Meadow dramaticamente. Ela é mais saudável do que parece. Pode viver mais 10 anos, quem sabe. Enquanto isso eu estou presa, fazendo papel de enfermeira para alguém que não contribui absolutamente nada para essa casa. A crueldade casual disso me tirou o fôlego. Eu sabia que Meadow não gostava de mim, mas ouvi-la discutir a minha morte como uma transação de negócios foi algo para o qual eu não estava preparada. O que ela faz o dia inteiro? Perguntou Sandra. Oh, ela se mantém ocupada, disse Meadow com um amargor divertido. Cozinhando, limpando, cuidando do Jude quando precisamos dela. Trabalho grátis basicamente. Eu suponho que haja alguns benefícios em tê-la por perto, mas, sinceramente, os negativos superam os positivos. Nesse ponto, eu ouvi passos e rapidamente percebi que alguém estava vindo em direção à cozinha. Eu subi silenciosamente as escadas, meu coração batendo tão forte que eu tinha certeza de que poderiam ouvi-lo lá embaixo. Uma vez segura no meu quarto, sentei-me pesadamente na cama, tentando processar o que eu acabará de ouvir. Eles estavam esperando que eu morresse, não estavam torcendo para que eu vivesse uma vida longa e saudável rodeada pela família que me amava. Estavam esperando que eu morresse para que pudessem herdar qualquer pedaço de bens que achassem que eu tinha deixado. E Blaine, meu filho, sabia sobre essa conversa, provavelmente havia participado de outras como essa. O homem que eu criei para ser gentil e compassivo estava discutindo meu futuro como se eu fosse uma opção de ação que ainda não tivesse amadurecido. A parte mais difícil foi como eles estavam completamente errados sobre tudo, sobre minha situação financeira, sobre minhas contribuições para a casa, sobre quem eu realmente era. Eles me viam como um fardo, um preenchimento de espaço até que a natureza seguisse seu curso. Não tinham ideia de que a velha mulher que estavam tão ansiosos para descartar estava, na verdade, em uma posição para mudar todas as suas vidas com uma única ligação. Mais tarde naquela noite, depois que os amigos de Meadow haviam partido e a casa havia voltado à sua rotina habitual, fiz o jantar como sempre. Blaine comeu sem olhar para cima do celular. Meadow beliscou a comida enquanto rolava pelas redes sociais e Jude devorou sua refeição antes de desaparecer escada acima para jogar videogame. Esse frango está um pouco seco, comentou Meadow, não olhando para mim. Talvez use menos tempero na próxima vez. Eu acenei silenciosamente embora o frango estivesse perfeitamente úmido e temperado, exatamente como eu o fazia há décadas. A crítica de Meadow não tinha nada a ver com a comida e tudo a ver com estabelecer domínio. Era a maneira dela de me lembrar do meu lugar na hierarquia.
Enquanto eu limpava os pratos, ouvi eles discutindo seus planos para o final de semana. Uma degustação de vinhos para Meadow e suas amigas. Uma viagem de pesca para Blaine. Jude ficaria comigo, é claro, o que significava que eu passaria meu fim de semana entretendo um garoto de 12 anos enquanto eles aproveitavam seu tempo livre. Mãe, Blaine disse de repente a primeira vez que ele me dirigia diretamente a palavra durante toda a noite. E eu estive falando sobre pintar a casa nesta primavera. Vamos precisar que você empacote seu quarto para que os pintores possam entrar lá. Não era um pedido. Era uma instrução disfarçada de informação. Claro, eu respondi automaticamente. O que você precisar. Meadow sorriu com satisfação, claramente satisfeita com a minha conformidade. Não deve levar mais de 1 ou 2 dias. Você pode dormir no sofá do porão enquanto eles estiverem trabalhando. O sofá do porão era velho e desconfortável, com uma mola que se destacava nos estofados. Eles sabiam disso, é claro. Era apenas mais uma pequena humilhação, mais um lembrete de que o meu conforto não importava. Depois que eles foram para a cama, eu fiquei sozinha na cozinha, olhando para os pratos limpos que acabei de guardar. Por anos eu me disse que a família valia qualquer sacrifício, que o amor significava aceitar qualquer tratamento que eu recebesse, sem reclamar. Mas o que eu ouvi hoje não foi amor. Não foi nem mesmo um mínimo de decência humana. Eu pensei sobre meus investimentos, sobre as propriedades que eu possuía, sobre a parceria no mercado Morrison, onde fui humilhada. Pensei sobre as contas bancárias que eles não sabiam nada, e sobre a independência que eu estava escondendo como um segredo vergonhoso. Talvez fosse hora de parar de esconder. Talvez fosse hora de lembrar a todos, inclusive a mim mesma, exatamente quem Bessie realmente era, por baixo de toda essa fachada cuidadosa. Talvez fosse hora de recuperar o meu poder. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há anos. Enquanto Meadow e Blaine dormiam e Jude ainda se preparava para a escola, eu saí silenciosamente de casa e caminhei pelas 6 quadras até o centro da cidade. Minha primeira parada foi o mercado Morrison. Andar pelos corredores familiares agora parecia diferente. Em vez de vergonha pela recente humilhação, eu sentia outra coisa completamente diferente. Este era parcialmente o meu mercado, essas prateleiras, esses funcionários. Toda essa operação existia parcialmente por causa do meu investimento e fé na visão de Bill Morrison, muitos anos atrás. Encontrei Bill no escritório dele, atrás do balcão de atendimento ao cliente, curvado sobre as faturas, parecendo seus 68 anos. Quando me viu, seu rosto enrugado se iluminou com um sorriso genuíno. Bessie, o que te traz aqui tão cedo? Eu me acomodei na cadeira à frente da mesa dele, me sentindo mais confortável do que eu tinha me sentido nos últimos meses. Quero discutir nossa parceria, Bill. Faz tempo que não conversamos sobre negócios. A expressão dele se tornou mais séria. Tudo bem? Você parece diferente. Estou pensando que talvez seja a hora de eu assumir um papel mais ativo nas operações, disse eu cuidadosamente. Fiquei muito distante por tempo demais. Bill se reclinou na cadeira, me estudando com interesse. Que tipo de papel ativo você está pensando? Gostaria de revisar nossas políticas de pessoal, especialmente em relação ao treinamento de atendimento ao cliente. E acho que é hora de eu ter um escritório aqui, em algum lugar onde eu possa supervisionar as operações diárias. Passamos a próxima hora revisando as finanças, discutindo mudanças operacionais e planejando minha transição de parceira silenciosa para proprietária ativa do negócio. Bill estava entusiasmado com o meu envolvimento, admitindo que ele estava esperando que eu quisesse assumir mais responsabilidades enquanto se aproximava da aposentadoria. Há mais uma coisa, disse eu, enquanto a reunião estava chegando ao fim. Eu posso precisar fazer algumas mudanças no meu testamento e nos planos de sucessão dos negócios. Você pode me recomendar um advogado especializado em planejamento de herança? Os olhos de Bill se afiaram com compreensão. Ele me conhecia o suficiente para ler nas entrelinhas. Sarah Mitchell, no centro da cidade. Ela cuidou de tudo para minha família. Discreta, cuidadosa e ela não julga a situação de ninguém. Minha próxima parada foi o escritório de Sarah Mitchell. A advogada era uma mulher perspicaz, na casa dos 50, que me ouviu sem interrupções enquanto eu explicava minha situação. Quando terminei, ela ficou quieta por um longo momento. Há quanto tempo sua família está te tratando dessa maneira? Ela perguntou finalmente. Isso foi ficando cada vez pior nos últimos 5 anos, desde que minha nora se mudou. Mas honestamente, acho que eu estive permitindo isso, não me defendendo. Sarah assentiu pensativamente. O que você está descrevendo soa como abuso financeiro. Mesmo que eles não percebam toda a extensão dos seus bens. O fato de estarem tomando decisões sobre sua situação de vida e cuidados futuros sem o seu envolvimento é preocupante. Ela puxou um bloco de notas e começou a escrever. Vamos começar com o seu testamento atual. Quem são os seus beneficiários? Blaine, meu filho, é o beneficiário principal. Eu tenho uma pequena doação para o meu neto Jude e algumas doações de caridade. E você quer mudar isso? Respirei fundo. Quero remover o Blaine completamente.
Quero estabelecer um fundo fiduciário para o Jude, que ele poderá acessar quando completar 25 anos, desde que mantenha uma relação comigo baseada no respeito, não na obrigação. E quero aumentar significativamente as minhas doações de caridade. Sarah fez anotações enquanto eu falava. E quanto aos seus interesses comerciais? Quero manter o controle enquanto estiver viva, mas estou pensando em diferentes opções para depois que eu me for. Talvez a propriedade do negócio pelos empregados. Talvez vender minhas ações de volta para o Bill. Talvez algo totalmente diferente. O que eu não quero é que meu filho e minha nora assumam o controle de um negócio que eles não entendem e não construíram. Passamos 2 horas analisando opções, discutindo estruturas de trustes e planejando uma reformulação abrangente da herança. Sarah explicou que as mudanças que eu queria levariam algumas semanas para serem finalizadas, mas ela poderia começar a papelada imediatamente. Há uma coisa a mais, disse eu, enquanto me preparava para sair. Quero que tudo seja feito com total confidencialidade. Minha família não pode saber de nenhuma dessas mudanças até que estejam finalizadas. Claro, o privilégio advogado-cliente protege todas as nossas comunicações, mas Bessie, posso te dar um conselho pessoal? Assenti. Não deixe o medo da reação deles te impedir de se proteger. Você tem todo o direito de mudar de ideia sobre seu legado, especialmente se seus beneficiários estão te tratando mal. Seu dinheiro é seu para fazer o que você quiser. Caminhando de volta para casa, senti-me mais leve do que eu tinha me sentido em anos. Pela primeira vez, desde que Meadow se mudou, eu estava agindo em vez de apenas suportar. Eu estava lembrando que eu tinha escolhas, que não precisava aceitar qualquer tratamento que eles decidissem me dar. Quando cheguei em casa, Meadow estava na cozinha fazendo um smoothie para ela. Ela olhou para mim com leve irritação. Onde você estava? Eu precisei que você cuidasse do Jude esta manhã, mas você simplesmente sumiu. Eu tinha alguns recados para fazer, respondi calmamente. Assuntos de negócios. Ela parecia confusa. Que tipo de assuntos de negócios? Assuntos pessoais, disse eu, começando a preparar o almoço. A expressão de Meadow se aprofundou. Assuntos pessoais? Você não tem nenhum negócio. Continuei cortando os vegetais, não respondendo à sua investigação. Pela primeira vez, a confusão dela não me incomodou. Na verdade, eu achei quase engraçado. Ela estava tão certa de que sabia tudo sobre minha vida, tão confiante em sua suposição de que eu era nada mais do que uma mulher idosa e dependente, sem recursos ou opções. Bessie, a voz dela tinha um tom de aviso. Agora eu te fiz uma pergunta. Olhei para ela encontrando seus olhos diretamente, talvez pela primeira vez em anos, e eu a respondi. Eu tinha assuntos pessoais para resolver. Algo no meu tom deve tê-la surpreendido, porque ela deu um passo para trás, esquecendo o smoothie. Bem, disse ela depois de um momento, claramente desconcertada. Da próxima vez, você precisa avisar a alguém onde está indo. Nós nos preocupamos quando você simplesmente desaparece. Eu quase ri disso. A mulher que passou a tarde de ontem discutindo minha morte com suas amigas estava de repente preocupada com o meu paradeiro. Vou lembrar disso, disse eu, voltando aos meus vegetais. Enquanto preparava o almoço, pensei sobre os documentos que Sarah estaria preparando, sobre o novo escritório que logo teria no mercado Morrison, sobre todas as mudanças que estavam por vir. Meadow e Blaine não tinham ideia de que o mundo confortável deles estava prestes a mudar dramaticamente, mas eu sabia. E pela primeira vez em anos, eu estava ansiosa para o amanhã. Passaram-se 2 semanas desde minhas visitas a Bill e Sarah, e os documentos legais finalmente estavam prontos. Passei esses dias observando minha família com novos olhos, assistindo à sua crueldade casual e suposições de direitos com um distanciamento que me surpreendeu. Cada comentário desdenhoso, cada ordem disfarçada de pedido, cada momento em que me trataram como uma empregada contratada, só fortaleceu a minha determinação. Esta manhã parecia diferente. Havia um peso nela, como o ar antes de uma tempestade. Preparei o café da manhã como de costume, servi-o sem dizer uma palavra e observei enquanto comiam sem reconhecer meus esforços. Blaine rolava pelo telefone, Meadow planejava o dia em voz alta, e Jude comia rapidamente antes de correr para pegar o ônibus da escola. Precisamente às 10 horas, alguém bateu à porta da frente. Meadow olhou para cima de sua revista com irritação. Você está esperando alguém? Ela me perguntou, acusatoriamente, como se qualquer visitante na casa fosse minha responsabilidade. Eu atendo, disse calmamente, alisando as mãos sobre o meu avental. Sarah Mitchell estava na varanda, profissional e composta em seu terno azul marinho, carregando uma pasta de couro. Atrás dela, havia um homem mais jovem que eu não reconhecia. Bom dia, senhora Harrison, disse ela, estou aqui para entregar alguns documentos que discutimos. Meadow apareceu atrás de mim quase imediatamente, sua curiosidade superando seu desdém habitual pelas minhas atividades. Quem é essa? Ela exigiu. Esta é a minha advogada, Sarah Mitchell, disse eu, dando um passo para o lado para deixá-los entrar. E acredito que você tem algo para mim. Sarah assentiu, abriu sua pasta e retirou um envelope grosso. Os documentos que a senhora pediu, todos devidamente executados e arquivados.
E este é James Morrison, filho de Bill Morrison, e o advogado responsável pelos documentos da transferência de negócios. Transferência de negócios? A voz de Meadow subiu uma oitava. Que transferência de negócios? Eu peguei o envelope de Sarah, sentindo seu peso nas minhas mãos. Anos de planejamento cuidadoso, décadas de investimentos silenciosos e uma vida inteira de subestimação me levaram a este momento. Talvez devêssemos todos sentar, sugeri, levando-os à sala de estar. Blaine apareceu da cozinha, atraído pela atividade em comum. Seu rosto mostrava confusão enquanto ele analisava os dois advogados, a atmosfera formal e sua mãe segurando documentos que pareciam oficiais. Mãe, o que está acontecendo? Ele perguntou, sentando-se no sofá ao lado de Meadow. Eu permaneci em pé, o envelope ainda não aberto nas minhas mãos. Eu achei que estava na hora de vocês dois saberem a verdade sobre a situação financeira da nossa família, disse calmamente. Os olhos de Meadow estreitaram. Do que você está falando? 3 semanas atrás, você me chamou de empregada na frente de estranhos, disse eu baixinho. Você riu quando o caixa me tratou com desrespeito. Passaram anos me fazendo sentir como um fardo, como alguém cujo único valor estava no trabalho não pago que eu prestava. Mãe? Blaine começou, mas eu levantei a mão. Deixe-me terminar. Semana passada, eu os ouvi discutindo minha morte com seus amigos e interrompi. Meadow falando sobre quanto tempo mais você teria que lidar comigo e especulando sobre o que eu poderia deixar de herança. O rosto de Meadow ficou vermelho. Você estava ouvindo em minha própria casa? Eu interrompi. Sim, estava. E o que ouvi me fez perceber que vocês não fazem ideia de quem eu realmente sou. Eu abri o envelope e retirei o primeiro documento. Isso é uma notificação de que eu os removi do meu testamento. Jude receberá um fundo fiduciário quando completar 25 anos, desde que ele aprenda a me tratar com decência humana básica. Todo o resto vai para a caridade. A cor sumiu do rosto de Blaine. Mãe, você não pode estar falando sério. Somos família. Família não trata os outros da maneira que vocês me trataram, disse firmemente. Mas isso não é a coisa mais importante. Vocês precisam saber. James Morrison deu um passo à frente, abrindo sua própria pasta. A senhora Harrison deve prosseguir com a divulgação? Eu acenei, sentindo uma calma estranha me envolver. Conte-lhe sobre o mercado Morrison primeiro. A senhora Harrison possui 40% do mercado Morrison, anunciou James com toda a naturalidade. Ela tem sido uma parceira silenciosa por 15 anos, e a partir de ontem, assumiu as funções de gestão ativa. A boca de Meadow caiu aberta. Isso é impossível. Ela não tem dinheiro. Ela também possui interesses controladores em 3 outros supermercados no condado, continuou James. 4 propriedades para aluguel no centro da cidade e uma bem-sucedida empresa de administração de imóveis que supervisiona 12 prédios comerciais. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Eu observei enquanto a realidade das minhas palavras se instalava, enquanto anos de suposições desmoronavam diante dos olhos deles. Quanto? Blaine sussurrou. Quanto estamos falando? Sarah consultou suas anotações. Ativos líquidos, bens comerciais e portfólio imobiliário combinados, a estimativa conservadora é de 47 milhões de dólares. Meadow fez um som como se tivesse levado um soco no estômago. Ela agarrou o braço do sofá, suas unhas perfeitamente cuidadas cravadas no tecido. 47 milhões, ela repetiu, atordoada. Você teve 47 milhões todo esse tempo? Eu tinha a fundação para isso, corrigi. Eu construí isso peça por peça, investimento por investimento, enquanto você me tratava como empregada, enquanto discutia colocar-me no lar de idosos mais barato que você pudesse encontrar, enquanto esperava que eu morresse para poder herdar minha pequena poupança. Blaine levantou-se abruptamente e começou a andar pela sala. Por que você não nos contou? Por que deixou a gente pensar? Pensar o quê? Perguntei, com firmeza. Que você estava me fazendo um favor, permitindo que eu morasse nesta casa. Que eu deveria ser grata pelas suas migalhas de atenção e bondade ocasional. Nós teríamos te tratado diferente se soubéssemos, Meadow disse desesperada. Exatamente, respondi. Vocês me teriam tratado diferente por causa do meu dinheiro, não porque sou um ser humano que merece respeito. Isso me diz tudo o que eu preciso saber sobre o caráter de vocês. Sarah limpou a garganta profissionalmente. Há mais uma coisa. A senhora Harrison também comprou esta casa de vocês, senhor e senhora Harrison. A hipoteca foi transferida para a empresa dela ontem. Vocês têm 30 dias para encontrar uma alternativa de moradia. A devastação nos rostos deles foi total. Agora, Blaine se sentou pesadamente com a cabeça nas mãos. Meadow me olhava com algo que se aproximava do horror, como se eu tivesse de repente me revelado um estranho. Você não pode fazer isso, ela sussurrou. Esta é a nossa casa, a casa do Jude. Esta foi a minha casa primeiro, disse calmamente. Eu moro aqui há 22 anos. Vocês moram aqui há 5. E nesses 5 anos, vocês deixaram claro que a minha presença aqui não é bem-vinda. Juntei os documentos de volta no envelope, sentindo-me mais leve a cada momento que passava. Os advogados vão cuidar de todos os detalhes. Eu ficarei em um hotel no centro até finalizar meus outros arranjos.
Enquanto caminhava em direção às escadas para fazer as malas, Blaine me chamou, sua voz quebrando. Mãe, por favor, nós podemos resolver isso. Podemos mudar. Eu parei no fundo das escadas, sem me virar. Eu tenho 70 anos, Blaine. Não tenho mais tempo para esperar você aprender a me amar de maneira adequada. 6 meses depois eu estava sentada no terraço da minha vila, olhando para o lago como, assistindo o sol da manhã pintar as montanhas italianas com tons de ouro e rosa. O expresso na minha delicada xícara de porcelana estava perfeito, preparado por Helena, minha empregada, que me tratava com o tipo de respeito natural eu quase tinha esquecido que existia. A transição não foi imediata. Depois de sair da casa de Blaine e Meadow naquele dia, passei 3 semanas em um hotel no centro, enquanto Sarah e sua equipe realizavam uma auditoria completa dos meus bens. O total final foi impressionante, até para mim, 50 milhões de dólares. 50 anos de investimentos cuidadosos, negociações de negócios discretas e crescimento composto haviam criado uma riqueza que eu nunca havia calculado completamente. Eu subestimei meu próprio sucesso. Com a ajuda de Sarah, liquidei várias propriedades, consolidei meus investimentos e estruturei minhas finanças para uma vida internacional. Os supermercados foram vendidos para os meus funcionários através de um generoso programa de compra. As propriedades para aluguel foram entregues a uma empresa de administração com instruções de manter os aluguéis acessíveis para famílias trabalhadoras. Eu fiquei apenas com o que precisava para uma vida confortável, bem longe das pessoas que me fizeram me sentir pequena. Escolher a Itália não foi difícil. Sempre sonhei em ver o mundo, mas esses sonhos foram deixados de lado para preocupações mais práticas. Agora, com tempo e recursos ilimitados, finalmente poderia viver a vida que adiei por décadas. A vila era perfeita, não ostentosa, mas elegante, 3 quartos, cada um com portas francesas abrindo para jardins que desciam até o lago, uma biblioteca cheia de livros que eu realmente tinha tempo para ler, uma cozinha onde eu cozinhava porque gostava, não porque alguém esperava isso de mim. Helena bateu suavemente na porta da varanda, carregando o telefone sem fio. Senhora Bessie, há uma ligação da América. Um jovem chamado Jude, meu neto, havia ligado toda semana desde que eu fui embora. No começo ele estava irritado e confuso, depois gradualmente mais pensativo, à medida que o tempo passava. Nossas conversas evoluíram de acusações para curiosidade, para algo que se aproximava da compreensão. Vovó, sua voz estava mais grave agora, mudando com a adolescência. Como você está? Estou maravilhosa, querido. E como estão as coisas em casa? Houve uma pausa. Diferente. Mamãe e papai estão se divorciando. Mamãe se mudou no mês passado. Eu não estava surpresa. Sem a fantasia de uma herança substancial para mantê-los juntos, o casamento deles não tinha fundamento. Meadow provavelmente já tinha encontrado outro alvo para suas manipulações. Você está bem? Perguntei suavemente. Sim, acho que sim. Papai tem perguntado muito sobre você. Ele quer ligar para você. E o que você acha disso? Outra pausa mais longa dessa vez. Eu acho que ele finalmente está percebendo que errou muito, mas também acho que ele só está arrependido porque descobriu sobre o seu dinheiro. A sabedoria em suas palavras me surpreendeu. Aos 13 anos, Jude estava desenvolvendo o tipo de inteligência emocional que seus pais nunca possuíram. E você, o que acha? Perguntei. Você está arrependido pelo dinheiro ou está arrependido por como nos tratamos? Estou arrependido de ter rido de você aquele dia na loja, disse ele suavemente. Eu sabia que estava errado quando fiz isso, mas eu queria que mamãe e papai pensassem que eu era engraçado. Foi estúpido. Minha garganta se apertou de emoção. Obrigado por dizer isso. Significa mais para mim do que você sabe. Vovó, talvez eu possa te visitar algum dia. Não por causa do dinheiro ou qualquer coisa, só porque sinto sua falta. Sorri, olhando para o lago imaculado, onde um pequeno barco cortava a calma da manhã. Eu adoraria, mas só quando você for velho o suficiente para viajar sozinho e só se você quiser vir pelas razões certas. Eu quero ver onde você mora agora. Papai me mostrou fotos online, parece lindo. Depois que desligamos, fiquei quieta com meus pensamentos. Jude era a única coisa boa que veio dos meus anos com Blaine e Meadow. Ele era jovem o suficiente para aprender, crescer, se tornar melhor do que seus pais. Talvez houvesse esperança de salvar ao menos um relacionamento do desastre. Blaine tentou ligar inúmeras vezes, mas eu me recusei a atender suas ligações. As mensagens dele, transmitidas por Jude, eram variações do mesmo tema. Ele estava arrependido, havia mudado, queria fazer as coisas certas. Mas eu já ouvi promessas semelhantes antes, geralmente quando ele precisava de algo. Desta vez a necessidade era só maior. Helena apareceu novamente, desta vez com uma bandeja de prata com frutas frescas e a correspondência da manhã. Entre as cartas havia uma com uma caligrafia familiar. O estilo de escrita de Meadow era inconfundível. Eu quase joguei fora sem abrir, mas a curiosidade venceu.
Dentro havia 3 páginas de ameaças alternadas com súplicas. Ela exigia que eu a ajudasse com os honorários legais para o divórcio, ameaçou me impedir de ver o Jude, prometeu mudar se eu reconsiderasse o meu testamento e me acusou de destruir a família deles por despeito. Dobrei a carta com cuidado e a levei para a lareira de pedra na minha sala de estar. As chamas consumiram a carta rapidamente, deixando nada além de cinzas e o leve cheiro de fumaça. Algumas pontes não foram feitas para serem reconstruídas. Naquela tarde, eu caminhei pelo Village Market, praticando meu crescente vocabulário em italiano com os vendedores que se tornaram meus amigos. Senhora Martinez, que vendia as flores mais bonitas que eu já vi, insistiu em me dar rosas extras para a mesa de jantar. Giuseppe, o padeiro, guardava os melhores pães para as minhas visitas semanais. Essas pessoas não sabiam nada sobre meu dinheiro ou meu passado. Elas simplesmente gostavam da minha companhia e eu gostava da delas. Isso é o que a família deveria sentir. Calorosa, acolhedora, descomplicada por agendas escondidas ou ressentimentos não ditos. Naquela noite, liguei para o meu assessor financeiro em Nova York para discutir minhas últimas contribuições para a caridade. Uma fundação para pessoas idosas que sofrem negligência familiar, bolsas de estudo para mães solteiras que estão começando seus próprios negócios, um fundo para ajudar pessoas a escapar de situações familiares tóxicas. Meu dinheiro finalmente estava sendo usado para algo significativo, algo que refletia meus valores, em vez de permitir que pessoas que nunca aprenderiam a me valorizar. Enquanto o sol se punha sobre o lago como pintando o céu com laranjas e roxos brilhantes, levantei minha taça de vinho em um brinde silencioso, às segundas chances, à independência tardia, ao ato radical de escolher a si mesma quando ninguém mais o fará. Eu tinha 70 anos e minha vida real estava apenas começando. A mulher que havia sido chamada de empregada em um supermercado 6 meses antes agora estava vivendo como a rainha que sempre foi por dentro. E a melhor parte, isso era apenas o começo da minha história, não o fim. Agora estou curiosa sobre você que ouviu minha história. O que você faria se estivesse no meu lugar? Você já passou por algo parecido? Comente abaixo e enquanto isso, deixo na tela final 2 outras histórias que são favoritas do canal e com certeza vão te surpreender. Obrigada por assistir até aqui.